Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, hoje nós estamos chegando com muita indignidade. Indignidade pelo tratamento da gente sofrida do Nordeste e de outros interiores do nosso país que fogem dos seus municípios, das suas regiões, de seus povoados, pegam caminhões, ônibus e saem desesperados com suas famílias em busca de São Paulo, em busca do Paraná, de Minas, do Rio de Janeiro, de Brasília, capital federal. E lá eles vão se amontoando em palafitas, deles morando em abrigos de papelão nas avenidas, nas calçadas, nas praças. É o chamado êxodo rural cruel. E foi esse êxodo rural cruel que nos levou, esta semana, a um quadro deprimente, desolador, perverso, malvado, tudo por força da roubalheira, da cretinice política existente no nosso partido. Centenas de pessoas morando em um edifício com seus filhos, um edifício abandonado, como tem muitos no centro de São Paulo, para não morar numa palafita miserável de papelão, de palha, de tábua, de tudo que eles juntam, de pedaço de zinco, para fazer uma moradia qualquer para abrigar os seus filhos. São os brasileiros que saem do Nordeste, mais do Nordeste, porque o sul do país já é mais evoluído, já é mais desenvolvido, tem cooperativismo. No Nordeste, o cooperativismo que existe, as cooperativas que existem, são cooperativas de corrupção, da bandalheira, da roubalheira. Eu costumo dizer em meus comentários que no dia em que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal tomar de ação a contabilidade dos municípios brasileiros, afastar esses tribunais de contas que não funcionam, eu costumo chamar o daqui de tribunal de faz de conta. Tribunal de Contas trabalha em conluio com os governos, com os prefeitos. Eles fazem ajeitamento na folha, até porque na família dos conselheiros aqui do Nordeste é cheio de candidatos a deputados. E são eleitos pela máfia da contabilidade mal feita. O país é mal governado, o país é mal conduzido, o país é mal administrado. As cidades grandes estão invadidas de vilas, de favelas, de palafitas, de pessoas moribundas, sem ter a mínima condição de sobrevivência. Culpa de quem? Dessa roubalheira que está aí, dessa cretinice, dessa canalice, em que a justiça ainda monta paliativos para salvar essa gente. As próprias leis da Constituição já foram feitas com o objetivo de salvaguardar a pele desses canalhas que roubam os dinheiros do povo e levam a população para viver a miséria que vive os brasileiros. Outro dia estava entrando em São Paulo e ao sair de Guarulhos para o centro de São Paulo, me deparei com um quadro triste. Nas calçadas dos edifícios, palafitas de papelão, casebrezinho de papelão, cheios de crianças e pessoas pobres nas calçadas dos grandes edifícios. São Paulo, gente, a capital mais rica do país, o estado mais rico do país, deveria pelo menos ter a política de colocar no caminhão de volta e mandar o nordestino para a sua origem, para o seu habitat. Não fazem. Por quê? Porque não tem política pública social séria nesse país. Esse Bolsa Família, ele é um engodo, ele é uma mentira, ele é um paliativo cretino, irresponsável, que não garante a sustentação de família coisa nenhuma.
Mal dá para ter uma alimentação por dia. E o povo não quer a esmola. O povo não quer a miséria. O que está faltando nesse país são projetos, programas sociais sérios para assentar o homem do campo. Uma lei federal que determine que do fundo de participação dos municípios seja tirado um percentual obrigatoriamente só para irrigação, para fazer campos de irrigação. Ah, mas não tem água, fura o chão. No Piauí, aonde se furar o chão, tem água no subsolo. O Piauí tem água no subsolo para sustentar o mundo durante 48 anos, caso venha a faltar água no mundo. Tamanha é a riqueza de água das camadas do subsolo do Piauí. Mas não há política pública, não há política social séria visando educar, preparar, formar, dar guarida ao homem do sertão, ao homem do campo. Não queiram ver como é que mora o nordestino do sertão. Entre no portal jogoaberto.com, que é dirigido por mim, e eu faço jornalismo com seriedade. E eu mostro as famílias do campo do sertão, nos seus casebres de taipa, de telhinhas, deles cobertos com palha. Um sofrimento, senhores. Até parece que estamos vivendo na época dos trogloditas. Mas ainda existem trogloditas. Os trogloditas que roubam os milhões que poderia servir ao social e que vai para o bolso deles nas contas offshore fora do país. Essa semana mais um escândalo. Mais de 1,6 bilhão de dólares, cerca de 6 bilhões de reais, desviados de cofres públicos para as contas de marginais da política no exterior. E os doleiros dando os nomes e mostrando para quem ia o dinheiro. E essa gente continua solta. A maioria, os grandalhões, estão soltos. Prenderam o chefão, mas tem que prender a raia miúda, tem que prender todos eles. Não é prender quem leva a mala, não. É prender quem manda o dinheiro, quem fica com o dinheiro. Quem leva a mala, coitado, é o mensageiro, foi usado para isso. O país não é sério. Por isso que Antônio Hermílio de Moraes, de saudosa memória, disse que no Brasil, o nosso país vai virar Bangladesh, capital da Índia, com a pobreza no meio da rua, aquela coisa maluca. São Paulo está ficando igualzinho a Bangladesh. A miséria está ali, latente, presente, nas ruas, nos bairros, nas palafitas, nas calçadas com casinhas de papelão. E as autoridades do país não acordam para isso. É o homem do campo miserável saindo com a sua família para arranjar um emprego, para comer alguma coisa em qualquer lugar. Porque o Bolsa Família é um engodo, é uma mentira. Chega para uma minoria, mas não chega para a maioria faminta, moribunda e desempregada do Nordeste. O professor Darcy Ribeiro também fez frases. E Antônio Hermílio de Moraes previu de que a pobreza ia tomar conta das calçadas e das ruas do Brasil, como já está acontecendo. O professor Darcy Ribeiro, senador da República, orientador de Brizola, socialista, erudito, culto, dizia: se não gastarem dinheiro com educação, vai faltar prisões, cadeias para bandidos. Está acontecendo. O Rio de Janeiro é um exemplo. O país inteiro é assaltado a cada minuto, a cada hora se faz vítimas, se mata mais no Brasil para roubar do que em qualquer outra guerra do mundo. E as autoridades no poder não estão preocupadas com isso porque elas também estão roubando nababescamente. O país está acéfalo. O país está abandonado. Está sem governo. A justiça tergiversando, tentando ajeitar uns e outros, tentando proteger uns e outros, mudando a carta magna do país, deixando de cumprir o que preceitua a carta magna.
quando deveria fazer uma proposta ao Congresso de mudar certos artigos para punir com rigor os bandidos, os canalhas que roubam o dinheiro público, o dinheiro do povo. Desculpem pela indignação, mas é preciso que se tenha uma voz que tenha coragem de falar, que não tenha medo deles e que cobre da justiça o seu real papel, porque ela já vem tergiversando há muito tempo. Os canalhas de colarinho branco estão aí no Senado e na Câmara. Os congressistas corruptos de mandatos ainda não foram presos. Ainda falam querendo ter razão na televisão, querendo ser bacana. Bacana de quê? Justiça neles. Quanto mais a justiça punir, mais o povo brasileiro vai aplaudir. Ou a justiça acaba com a roubalheira do Brasil, ou então as Forças Armadas têm que acabar com a roubalheira, com a justiça e assumir o comando desse país. O que não pode é continuar essa canalice, essa roubalheira, essa disfarçatez, essa falsa de vergonha, essa cretinice de roubalheiras e de ladroagens insuportáveis. Ninguém aguenta mais. Enquanto falta dinheiro para atender as famílias pobres do Nordeste, com campo de irrigação, sobra dinheiro para encher as contas offshore desses bandidos, desses malandros que botam um terno, uma gravata, que se travestem de cidadão, mas que não passam de verdadeiros ladrões da nossa pátria, do nosso povo, da gente sofrida, especialmente do Nordeste do Brasil. Eu encerro aqui o comentário de hoje e prometo voltar domingo de novo. Eu estou fazendo jornalismo sério. O portal jogoaberto.com não faz jornalismo para bajular e agradar ninguém. Nós vamos dar prioridade à notícia, à verdade, à cretinice, à roubalheira que assola, que desmoraliza a bandeira do nosso país. Eu vou ficando por aqui, mas domingo eu volto. E queira Deus que não seja com mais indignação do que no dia de hoje. Muito obrigado. Tchau.